poder caminhar bastante. Nós estávamos discutindo o capítulo de campo magnético. Então, é o capítulo 7 do livro. Bom, só para vocês ficarem um pouco mais felizes, depois do capítulo 7, vem o 8. No capítulo 8, não vou seguir o Moisés. Então, quando eu entrar no capítulo 8, eu aviso a vocês, para que vocês saibam que eu estou usando uma sequência diferente, mais simples do que está no capítulo 8 de Moisés. Obviamente, vários exemplos que eu farei em sala estão contidos em Moisés no capítulo 8, mas eu não seguirei o capítulo 8 de Moisés. No capítulo 9, a gente vai seguir Moisés. O 10 e o 11, nós vamos pular. Não daremos circuitos nem materiais magnéticos, para a gente poder ir para o capítulo 12, que é o capítulo que fecha as equações de Maxwell, e começa a falar da previsão das ondas eletromagnéticas, e aí a gente entra nessa parte de ótica ondulatória, que é o terço final do curso, tá certo? Que já seria matéria de física 4, ok? Então, os capítulos 10 e 11 de Moisés não serão dados, o 8 será dado, porém de uma maneira diferente. Nós devemos entrar no 8 no final da aula, se tudo for bem. Bom, já que o Pedro retornou à aula, e o nosso cineasta também, para vocês se orientarem, nós começamos esse capítulo com a definição, não vou repetir não, só vou botar o subtítulo, com a definição do campo que nós designamos B. Essa definição foi baseada na força sobre uma carga em movimento. E ela vai aparecer hoje novamente. Nós falamos das unidades. Depois, como esse campo, a força magnética envolve um produto vetorial, nós em seguida fizemos um resumo de produto vetorial. Então é importante que vocês tenham na cabeça o que é um produto vetorial, definição, principais propriedades e principalmente quais são os produtos vetoriais dos vetores da base, entre vetores da base cartesiana, esférica, cilíndrica e coisas do gênero. Isso vai ser muito bom. Em seguida nós mostramos que a força magnética não realiza trabalho. Por quê? Porque ela é dada pelo produto vetorial da velocidade da partícula vezes o campo magnético na posição da partícula naquele instante considerado, vezes a carga ainda. E, portanto, ela é perpendicular à velocidade. Ora, a velocidade tem a mesma direção e sentido do deslocamento da partícula. O trabalho que é F escalar TR, então, é o produto escalar entre dois vetores ortogonais entre si, dá zero. Então, força magnética não realiza trabalho. Porém, não realizar trabalho não significa que a força não altere, não influencie o movimento. F igual a MA. Então, ela produz aceleração e produz movimentos bastante complicados. Em seguida, nós falamos sobre movimentos de partículas carregadas na presença de campos elétricos e magnéticos. Então, na presença de E e B. Nesse caso, eu comentei que a gente escreve na segunda lei de Newton força elétrica mais força magnética, que aqui está então, para quem não apareceu nas aulas anteriores, a definição de força magnética, isso aqui é um produto vetorial, igual a massa vezes a aceleração. Aqui nós temos três equações diferenciais, que podem ser simples ou não, dependendo da simplicidade ou complexidade desses campos eletromagnéticos, mas são essas equações que devem ser resolvidas. Nós comentamos vários exemplos, fizemos exemplos variados. Um deles foi campo uniforme e B igual a zero. Nesse caso, o movimento era parabólico e na lista tem um exercício, então vocês podem resolver na lista. Eu comentei alguma coisa
em sala de aula. Depois, P uniforme e campo elétrico igual a zero. Esse problema daqui vai cair na prova. Aqui apareceu a frequência de ciclo, então nós mostramos que a projeção do movimento do plano perpendicular ao campo magnético era circular, dependendo da carga, circulava num sentido ou no outro. E mostramos que se a partícula tivesse uma componente de velocidade ao longo do eixo do campo magnético, essa componente permaneceria inalterada por conta desse produto vetorial. O produto vetorial de vetores paralelos é nulo. Isso faz com que a projeção do movimento ao longo da direção de B seja um MRU. Então, o movimento mais geral possível de uma partícula carregada na presença de um campo magnético uniforme é uma hélice. À medida que a partícula gira num sentido ou no outro, depende da carga que ela tenha, ela caminha ao longo da direção do B. Então, é uma hélice. Se vocês projetarem no plano perpendicular ao B, esse movimento é circular. Esse eu resolvi de uma maneira simples, mais geométrica no quadro, e na lista vocês vão ter a oportunidade de resolver as equações diferenciais de diversas maneiras, pelo menos de duas maneiras. Mas tem características aqui muito interessantes, porque tem aplicações interessantes. Eu comentei uma delas que foi importante na história da física de partículas elementares, que era a tal da câmara de Wilson, que era uma câmara de bolhas e tal. Você aplicava um magnético perpendicular a ela, quando a partícula passava ali dentro, você tinha um vapor supersaturado, acabava deixando um rastro de ionização que era fotografado. Então você via um risco, com um raio de curvatura às vezes variável, para um lado ou para o outro, e sabendo quem era o B, e sabendo, de alguma maneira, qual foi o sentido da trajetória, e a gente viu isso no ano passado, a gente descobriu o sinal da carga, por exemplo. Foi assim que o pósitron foi descoberto. Pois bem, tem várias aplicações aqui, tem fórmulas simples, que eu posso inclusive pedir no falso verdadeiro, o entendimento de fórmulas simples, como frequência de ciclo, aquela história toda. Eu comentei uma coisa muito importante aqui, é que se eu variasse a velocidade da carga, iria variar o raio de curvatura da trajetória, porém o período do movimento seria o mesmo. Que essa tal frequência de ciclo, ela só dependia da razão carga-massa e do módulo do campo, era QB sobre M, ok? Então estudem esse problema, que é muito interessante. Depois eu comentei campos cruzados, campos uniformes, cruzados. Cruzados eu quero dizer que aqui tem um B e aqui tem um E. E aqui eu comentei que uma primeira aplicação dessa situação é, por exemplo, um filtro de velocidade. Você pode fazer com que uma partícula se mova perpendicularmente a esse meio. Por exemplo, imagine uma partícula que está saindo do quadrilheiro. Então, eu vou botar aqui como se fosse a ponta de uma flecha. Quando a gente põe uma cruzinha, é o final da flecha. Então, essa pontinha aqui significa que a velocidade está para fora do quadrilheiro. Imagine que seja uma carga positiva, uma carga aqui positiva. A força elétrica é dada por quem sobre a carga? Força elétrica, QE. Então você teria Q vezes Z, seria uma força para onde? Para a direita. Depois, mais Q, V vetorial B. Ora, V vetorial B, indicadores de V para B, polegar dando sentido do produto vetorial. Que é positivo. Está dando para a esquerda, horizontal para a esquerda. Então, certamente existe um valor de velocidade para o qual isso que está aqui se anula. Mas é um valor muito específico. Então, se vocês tiverem um feixe de partículas perpendiculares ao quadrilheiro, cada uma com uma velocidade diferente, imagina que todas elas têm a mesma carga. Vocês vão ter o seguinte, que
uma região de campo com campos cruzados funciona como um filtro de velocidade. E somente aquelas que tiverem velocidade tais que isso está aqui em D0 é que poderão passar em MRU. Então você deixa uma frestinha aqui, outra aqui, todas as outras são desviadas, só passam por aquela fresta ali, por aquele orifício, aquelas que tiverem aquela velocidade controlada por esses valores aqui. Então uma aplicação bacana é filtro de velocidade. E por aí vai. Eu comentei que no caso geral, o movimento sob a ação de um campo magnético e um campo elétrico, imagine o campo elétrico para cá, o E é um E na direção Y chapéu, aqui é Y, aqui é X e aqui é Z. O B está na direção Z. Imagine uma partícula que seja abandonada, uma partícula de carga positiva que com R0 igual a 0 e V0 igual a 0. Essas são as condições iniciais. É um exemplo muito particular que eu estou dando. Se não houvesse campo E, o que aconteceria com essa partícula? Se não tem campo E, só tem força magnética, mas a força magnética depende da velocidade. Se ela tem velocidade nula, não vai acontecer nada. Se eu não tenho campo E e eu dou uma velocidade, ela V, se eu der uma velocidade para cá, V vetorial B, tem uma força para cá, vocês teriam um círculo assim. A gente já sabe que o campo magnético gera trajetória circular. Se não tivesse B e tivesse E, mesmo que ela tivesse a origem parada inicialmente, como tem força que é, qual seria o movimento dela se não houvesse B? Acelerado, com aceleração constante ao longo do eixo Y. Quando tem os dois, ingenuamente, eu sei que a maioria aqui já sabe a resposta, porque eu já falei na aula anterior, mas ingenuamente, o cara imagina, bom, um campo faz a coisa ficar girando, o outro leva para cá, tem jeito, está produzindo uma aceleração para cá. Quando eu deixo os dois presentes ao mesmo tempo, eu devo esperar uma mistura desses movimentos. Então a gente poderia imaginar alguma coisa que começa vindo para cá, mas tem a força magnética para cá, vai fazendo alguma coisa assim. Eu chutaria isso. Certamente chutei assim quando era estudante. No entanto, o que acontece é uma coisa bastante curiosa. Nesse caso, com essas condições iniciais, cada condição inicial vai determinar um movimento diferente. Porém, esse é o movimento. Os movimentos vão ser todos relativamente parecidos. Com essas condições iniciais, acontece esse piquinho aqui, tem uma cúspide. E essa curva, nesse caso significa, com essas condições iniciais, a trajetória é uma cicloide. Vocês já ouviram falar em cicloide? Cicloide, depois da reta e do círculo, é a curva mais comum na natureza. Ela fala. Oi? Mas eu acho que eu comentei alguma coisa. Isso aqui eu tenho certeza que eu comentei. Não com esse detalhe aqui, mas eu tenho certeza que eu comentei. De qualquer maneira, é exercício estatístico. Então fica como uma motivação maior. Mas eu lembro de comentar essa coisa estranha. Que o cara achar que vai para um lado, girar, e na verdade vai para o outro. Então façam esse exercício, que é muito interessante. Na verdade, eu botei isso aqui hoje para motivar alguns de vocês. Garanto que alguns devem ter falado assim, caramba, não pode ser verdade, o campo elétrico está para lá, esse cara está mentindo, vou fazer em casa e mostrar lá o que ele está mentindo. Era mais ou menos para isso que eu botei esse exemplo. Os outros exemplos aqui, dependendo das condições iniciais, podem aparecer coisas com voltinhos aqui, ou mais suaves.
mas o movimento não é para cá, no final das contas. Isso é muito interessante. Vocês podem tentar pensar numa interpretação para isso, uma espécie de explicação qualitativa para tentar entender isso aí. E a cicloide, como eu estava falando, ela é uma curva sensacional, porque ela é solução de alguns problemas super importantes que marcaram a história da mecânica clássica. Então, só como uma parada aqui para recreação, na minha criação de aula de física, é falar de física, mas de outras coisas. Então, como recreação aqui, no século XVII, no final do século XVII, teve um problema que foi um problema desafiador, que foi lançado, na verdade ele tinha endereço certo. Foi um daqueles caras da família Bernoulli. Os Bernoulli foram 7 ou 8 físicos matemáticos que deram contribuições incríveis em mecânica, hidrodinâmica, enfim, matemática. E um deles fez uma proposta, um desafio que tinha endereço certo, acho que era para o Leibniz, Newton. E era um problema sensacional, muito fácil de enunciar, mas muito difícil de resolver na época. E era o problema da chamada praxistócrona. Praxistócrona no grego está associado com menor tempo. Então, o problema da praxistócrona era o seguinte: dados dois pontos A e B, por exemplo, esses dois pontos aqui, qual é a forma da superfície, qual é a forma que uma superfície deve ter para que uma partícula deslizando sem atrito sobre ela saia de A e chegue em B no menor tempo possível. Praxistócrona significa isso, menor tempo. E aí vocês podiam pensar, será que é linha reta? Será que é um arco de círculo? Galileu achava que fosse um arco de círculo. E a solução é a cicloide. Ele propôs isso em 1696. O Leibniz estava ocupado, pediu alguns meses de prorrogação e resolveram esse problema várias pessoas, entre elas o Leibniz, o Newton, o próprio Jean Bernoulli que propôs, o irmão do Bernoulli, o Jacques Bernoulli, e o Goldal. Parece mais um cara também resolveu lembrar. E a solução desse problema aqui é incrível, porque isso acabou marcando o início do chamado cálculo variacional. O pessoal não tinha matemática suficiente para resolver esse problema. Hoje a gente pode resolver esse problema com facilidade. Naquela época era uma coisa complicada. E, enfim, isso acabou até gerando uma briga, porque o cara que propôs o problema, ele chegou na resposta certa, mas ele cometeu um pequeno erro. Quando ele viu a resposta do irmão, ele percebeu o erro que ele tinha cometido e alterou um pouco a solução dele. Isso gerou uma briga familiar que perdurou até a morte do outro irmão, que ficou passando problemas desafiadores para ele e tudo mais. Esse irmão era até mais fera do que o Jean. O Newton parece que chegou em casa cansado, numa tarde, trabalho. O Newton trabalhava, se não me engano, na Casa da Moeda, nessa época. Chegou cansado do trabalho e recebeu esse desafio. E parece que nessa lenda que ele não dormiu enquanto não resolveu esse problema. Ele resolveu no mesmo dia, quer dizer, na mesma noite. Parece que ele ficou horas resolvendo e mandou a resposta. Ele não mandou a solução do problema. Ele apenas botou em uma ou duas linhas lá a resposta, mas de uma maneira que quando o Bernoulli pegou e leu, parece que tem aquela frase famosa: pela pata que se conhece o leão. Ele sabia que era o Newton que tinha mandado, porque ele mandou anonimamente. Mas quando ele olhou, ele falou: cara, isso aqui. Enfim, a cicloide resolve esse problema, que é o problema da praxistócrona. Só que a cicloide resolve um outro problema. Esse também é um problema fascinante, porque é o problema da tautócrona. Tautócrona significa o seguinte: você pega uma superfície e você quer deixar uma partícula oscilar nessa superfície sem atrito. Você pode soltar a partícula aqui um pouco mais baixo ou mais alto, mas você está buscando a superfície tal que o período de movimento seja independente de onde você solte essa partícula. Você podia falar, o pêndulo é uma coisa assim, o pessoal também chama de isocronia. O pêndulo também é isócrono. Cuidado, o pêndulo só é isócrono para pequenas amplitudes de oscilação. Para grandes amplitudes, o período depende da amplitude. E
E o que o pessoal buscava era uma curva que independesse, que fizesse o período independer da amplitude. Isso era extremamente importante nesse século, por conta das navegações, pelo seguinte: medir latitude era muito fácil, mas medir longitude, acredito, estava ligado com uma boa medida do tempo. Os relógios da época eram relógios que tinham uma imprecisão muito grande. Então, os erros dos relógios acabavam acarretando um erro de, dependendo se você estava no Equador ou navegando próximo ao Equador, podia acarretar um erro de muitos quilômetros por dia na determinação da sua longitude. Então, o pessoal se perdia direto. Então, havia até muitos prêmios dados para quem construísse relógios com boas precisões. E um cara chamado Huygens, um holandês, ele se motivou a descobrir, a tentar criar um pêndulo que fosse isócrono, para poder levar para alto mar e criar o relógio de pêndulo. Ele foi o cara que construiu o primeiro relógio de pêndulo. A patente foi dada a ele. E se você conseguisse isso, o balanço do mar, ao mudar as amplitudes das oscilações, não mudaria o período. Com isso, você teria realmente uma precisão muito maior da determinação do tempo, portanto, da longitude. E esse problema também foi um problema, sim, para resolver na época, foi incrível. Ele foi resolvido por volta de 1658, 59. O problema é anterior a esse daqui. E a solução desse problema também é a cicloide. Então, a cicloide é a solução de problemas que foram problemas famosos, foram problemas de pesquisa de ponta da segunda metade do século XVII. E a cicloide aparece aqui para a gente como trajetória cicloidal, dependendo das condições iniciais do problema no campo cruzado. Eu comentei com vocês também, se eu não me engano, mais um exemplo que eu deixei para vocês pesquisarem.